inicialmente, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda à Rede A Fitness. Seja muito bem-vinda a essa estrutura que não é uma estrutura, na verdade, até porque a gente está aí se reinventando no mundo online, né? Mas é uma filosofia que entende saúde integrativa sistêmica, onde passa também por esse respeito pelo feminino, pela mulher, né? Até porque, diria, 60% dos nossos alunos hoje é o público feminino, então não poderia ser diferente. Entender um pouco esse universo tão né? Tão plural é fundamental. E imagino que seja um grande desafio, né, nesse período de quarentena, por N questões que eu estou super curioso em saber. E por isso partiu esse convite aí, por parte até da Letícia, que faz essa gestão muito legal, exatamente por entender essa filosofia, essa maneira, esse modo de agir, de entender o ser humano e principalmente esse ser humano plural e esse ser humano do lado feminino também, como enfim... Eu não posso dar aqui spoiler, né? Mas esse entendimento realmente plural. Gostaria muito que você se apresentasse aí e já dizer que essa live depois fica no ar no nosso canal do YouTube e aí a galera vai geralmente em massa lá, quem perde depois aí vai lá para poder assistir. Maravilha, Vitor. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada pelo convite, né? Fiquei muito feliz aí quando a Letícia entrou em contato comigo, fazendo esse convite. Tenho acompanhado aí o trabalho de vocês e te parabenizo, né? Eu acho que nesse momento todos nós, né, temos esse compromisso aí com a sociedade de estar entregando os nossos dons e talentos e estar cuidando mais de si e do outro, né? E eu tenho achado muito legal aí o trabalho que vocês têm feito de uma quarentena online. E aí é um momento realmente de reinvenção para todo mundo, né? E que bom que vocês estão conseguindo tocar essas pessoas e ajudar as pessoas a passarem por esse momento, porque assim, tá em contato com o seu corpo e com a saúde holística, né? Para a gente conseguir passar por esse momento aí de uma forma mais equilibrada possível, né? Na medida do possível. E aí, deixa eu me apresentar. Então, eu sou a Gabi Cordioli Couto, sou idealizadora do Experiência Mulher, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2017, o Experiência Mulher especificamente desde o ano passado, e eu trabalho com empoderamento do prazer feminino, né? E aí, nesse empoderamento, a gente vai trabalhando muito o resgate, né, do que é ser mulher e de ressignificar a experiência de ser mulher. E aí, uma coisa que eu já quero colocar aqui de antemão, né, que para hoje, para além de falar das mulheres, eu vou falar do feminino. E aí, qual que é a diferença, então, Gabriela? Feminino, mulheres, enfim. Quando eu tô falando do feminino, eu não tô falando de uma questão de gênero, eu tô falando de arquétipos, né? De energias que todos nós temos e todos nós dispomos, né? E é uma energia que nós, mulheres, a gente vem como, digamos, representantes. Mas nós, mulheres, temos feminino e masculino. O feminino vem na frente, o masculino vem nos apoiando. E aí, quando a gente fala de feminino, a gente tá falando aí do sentir, do acolher, da amorosidade, da pausa, do aconchego, do acalento, da empatia, tudo isso que remete ao universo feminino, né? Do lúdico, em contraposição à energia masculina, que é a energia mais da razão, da ação, da competitividade, né? As duas energias se complementam. E a gente vive em um universo aí muito polarizado para a energia do masculino. Inclusive os homens, né? Nós mulheres acabamos lançando mão muitas vezes mais da energia masculina em detrimento da feminina, em função do que a sociedade nos pede, né? E os homens também acabam tendo dificuldade em entrar em contato com essa energia do feminino, muito em função dessa sociedade patriarcal, machista que a gente vive, né? Ai, não pode chorar, eu não posso demonstrar minhas emoções, eu não posso ser um homem sensível, porque senão, né? Então, enfim. E realmente é a energia do feminino que nesse momento de quarentena, de isolamento social, momento de uma pandemia mundial, vai nos ajudar a passar por essa situação de uma forma equilibrada. Por quê, né? Na verdade, aí já entrando no nosso tema de hoje, os desafios internos, né, das mulheres e do feminino, né, nessa quarentena.
A gente está vivendo um momento totalmente atípico, né? Que ele começa. A primeira mensagem que essa pandemia nos traz é: meu, esquece a ilusão do controle. Você não tem controle. Quem há 2 meses atrás se imaginava vivendo uma situação dessa, né? Até tava rolando uma brincadeira no WhatsApp, que era uma mensagem de uma mulher, né, para um cara que ela tava flertando, enfim. E aí o cara começava a falar umas besteiras dela assim: ai, me deixa e me procura só quando tiver uma guerra mundial, uma pandemia mundial. Daí aparecia ele mandando uma mensagem assim há poucos dias atrás: oi, a pandemia mundial está acontecendo, né? Então, realmente, assim, esse é o momento de a gente entrar em contato com essa energia do feminino, que é assim, bom, eu não tenho controle nessa situação, né? Eu não tenho. O que eu posso fazer? O que está dentro do meu controle? O que não está dentro do meu controle? O que está dentro do meu controle é me cuidar, é fazer exercício, é manter uma rotina equilibrada, né? Encontrar equilíbrio dentro de tudo e mais algumas coisas que a gente vai falar na nossa conversa hoje, né? E o que não está dentro do meu controle é controlar a doença, o vírus. Eu não tenho como controlar o vírus, eu não tenho como controlar as pessoas da minha família para que não saiam, para que se cuidem, né? E aí por isso que isso tem trazido, na verdade, muitos quadros de ansiedade, de dificuldade, né, das pessoas nesse momento. Vitor, tu vai me interrompendo, porque às vezes eu desato, eu como uma boa geminiana... Eu confesso que eu fico preocupado de te interromper, porque eu sei que isso tem um caminho, né? Mas eu fiquei curioso aqui. Você fala de controle, né? Controle Isso está muito em voga ultimamente, pelo menos era para ficar até que a pandemia aconteceu, né? O controle é um traço de energia masculina? Isso. É fundamentado na energia masculina? Ou Isso. seja, a energia feminina, existe o que é o contraponto a esse controle, né? Isso, de certa forma, uma certa curiosidade. Não, e deixando bem claro, pode me interromper, inclusive as pessoas, quem quiser ir fazendo perguntas à medida que eu vou falando, é um bate-papo, né? Eu mais ou menos pensei em algumas coisas para falar, mas é um bate-papo e é para ser leve mesmo, né? É para ser bem energia feminina, bem fluido. Então, assim, o controle sim. Só uma coisa, já me veio aqui na cabeça. Se o controle é um traço de energia masculina, a sinergia poderia ser o contraponto, o antônimo disso, no sentido de ser a falta de controle, mas com alquimia, né? Exato. Fala de sinergia no sentido de alquimia. No sentido de equilíbrio mesmo, de balança, né? de ter esse... De alquimia, sim. Exato. Tá. Sim, porque assim, o controle é um traço da energia masculina. E aí, deixando bem claro, né? A gente tá falando, as duas energias são importantes, tá? E não é que a gente, não, abre mão totalmente do controle, é aquilo que eu falei. Só que a gente tem que encontrar uma medida. A gente vem em um mundo há centenas, né, de décadas, muito polarizado para essa energia do masculino e que a gente se torna muito controlador. O controle em excesso nos leva a uma rigidez, né? Uma coisa, inclusive o nosso corpo, né? É só tu pensar, se tu fechares os olhos e pensar assim, pense em alguma coisa que você tem que controlar, o teu corpo vai se endurecer, né? E aí essa dureza, inclusive, vai fazer mal em excesso, vai fazer mal para nossa saúde, né? Vai debilitar o nosso corpo. E aí o que acontece? Em contraposição a essa dureza, a gente tem na energia feminina a fluidez, que é como a história de um rio, né? Eu tenho um rio, e aí, claro, o rio, as águas simbolizam, né? E uma coisa bem clara, eu vou falar bastante de símbolos, simbolismos, que fique claro que quando eu falo de símbolos, eu não tô falando de magia, eu não tô falando de nada esotérico, eu não tô falando de nada sobrenatural, né? Os símbolos são usados por várias linhas dentro da psicologia, e eu vou me deter principalmente à psicologia analítica junguiana, né, que é o que eu tenho paixão, que eu tenho estudado, né, que vem ao encontro do que eu estudo, que é essa psicologia feminina, que traz a questão dos arquétipos. A psicologia analítica junguiana traz como central essa questão dos simbólicos, porque, né, o nosso inconsciente, ele não se comunica por palavras.
Isso é do nosso consciente e é do masculino, né? O inconsciente, ele se comunica por símbolos, por isso que a gente sonha com imagens nada a ver, mas que essas imagens que parecem nada a ver, elas trazem o simbolismo de algo que meu inconsciente está querendo comunicar. Meu, presta atenção nisso. Isso aqui está te incomodando. Isso aqui traz por meio de símbolos, não é explícito, né? Mas é um significado implícito. Por isso a importância do simbolismo. Então, voltando lá ao rio, né? Que é bastante simbólico da energia feminina. O rio, se a gente for pensar, a água ela é fluida, né? Eu tenho a corredeira de um rio. Se tiver uma pedra, esse rio vai contornar essa pedra, né? Como na nossa vida, por exemplo, eu tô lá fluindo, né? E aí vem um obstáculo agora, por exemplo, quarentena, coronavírus. Ao invés de eu surtar e pirar, então a minha vida acabou, não, eu vou contornar essa barreira pensando, bom, que é isso que tu falou, eu vou me reinventar. Então, a partir de agora, qual é o chamado desse momento? O que eu tô precisando rever na minha vida nesse momento? E aí eu vou contornar essa pedra, né? Essa barreira. E se eu tiver uma barreira? Isso é bem importante, a gente vai falar um pouquinho hoje. Muitas vezes a gente coloca barreira ao nosso sentir, né? É o que tem acontecido. E é o chamado desse momento para a gente tirar essas barreiras. E quando eu tenho essa barreira, essa represa, é só a gente pensar nas barragens. Quando aquilo explode com força total e vai derrubando, tirando vida, como a gente já viu várias catástrofes aqui no Brasil, né? Uma, inclusive, foi ano passado, ano retrasado. Então, assim, a mesma coisa são com os nossos sentimentos. Quando a gente vai represando essa fluidez na vida, chega uma hora que explode. E aí, claro, o que tem acontecido hoje tem pessoas com crise de ansiedade, síndrome do pânico, pessoas que estão completamente, tipo assim, tomadas pelo medo, que é exatamente essa barragem que se explodiu. E aí eu sou dominada, né? Sou dominado ou dominada pela emoção exatamente porque eu não sei sentir, né? Que esse está sendo um dos principais desafios desse momento. Então, assim, a contraposição desse controle da rigidez seria a fluidez e a leveza, né? Isso é da energia do feminino. E as duas se complementam, porque como a gente falou no início dessa live, eu preciso fluir com isso que é novo agora, aconteceu, não estávamos esperando, né? E aí, a partir disso, eu começo, então, a partir disso, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu vou de novo, controlando, na medida do possível, aquilo que está nas minhas mãos e soltando o controle. Eu não sei como é que vai estar daqui a um mês. Então, é esse equilíbrio entre essas duas energias. Você fez uma analogia legal. Você fez uma analogia. Oi? Você fez uma analogia muito legal aí sobre o rio. Eu te perguntava, por exemplo, sobre controle. Se isso é algo do mundo, não do mundo masculino, mas da energia masculina, né? Não do gênero masculino, mas da energia masculina. E aí você fez e aí energias como arquétipos, né? Arquétipos que trazem esse símbolo. Exato. E aí você usou um simbolismo para falar sobre a energia feminina e usou uma analogia com um rio, com essa fluidez e essa fluidez de um rio. Quando você fala que quando é colocada uma pedra, a gente desvia. Quando é colocada uma barreira, e essa barreira, obviamente, obstrui, e existe, quando coloca uma barreira, um controle que seria masculino por algum tempo, certo? Uhum. Mas esse controle ele não é suficiente para muito tempo, né? Chega uma hora que essa energia ela é tão grande, né? E ela se torna tão densa, me corrija se eu estiver errado, que isso explode. Isso. Né? Quando explode, obviamente, aquilo é carregado, né? E tem uma pressão gigantesca exatamente por essa barreira imposta durante muito tempo. Uhum. Quando a gente fala de uma época de pandemia, pelo menos a gente tem vivenciado isso, esse momento de reflexão, que existia também uma barreira ou uma desorganização ou um controle, né, durante muito tempo também. Quando você fala do mundo feminino da energia feminina e essa barreira explode, você está me dizendo o seguinte, olha, e é uma provocação agora. O que explodiu nesse rio aí, quando você fez a analogia, foi esse mundo, essa energia feminina,
Isso tem alguma coisa a ver com o período que a gente está vivendo hoje? Porque daí a provocação vem no sentido seguinte: durante muito tempo, e esse mundo cada vez mais, não dá para chamar de capitalista, mas esse mundo cada vez mais orientado dessa forma, né, essa loucura, essa correria por empresa, lucro e tal. E aí, de repente, vem algo que é incontrolável do ponto de vista de tudo que foi criado por esse mundo de energia masculina, armas, violência, agressividade, tarará, tarará, uma série de coisas que a gente já conhece bem no cotidiano, e vem algo que é invisível, que é silencioso, que a gente não percebe. E aí, nessa analogia que você fez, me vem muito, que tem muito a ver com essa barreira, realmente, com esse estouro de uma represa. Isso tem a ver, essa Terra é uma energia feminina ou masculina? É a Terra ou o planeta Terra? É o mundo? Quem é esse ser que hoje nos remete a pensar, né, sobre os desafios internos, tanto como homem quanto mulheres, mas nesses desafios internos enquanto energia feminina? Então quer dizer que o Sol é o masculino, a Terra é o feminino. Tem alguma coisa a ver? Alguma coisa nesse faz sentido? Faz total sentido. É exatamente isso que tu estás trazendo, tá? A gente vem durante muito tempo, represando a nossa energia feminina, né? Como que a gente tem feito isso? Primeiro, a gente vive em uma sociedade em que o produtivismo, né, o lucro, a competitividade são valores centrais, são valores masculinos. E aí, novamente, tá, gente? O que eu tô falando são de extremos, não tem problema. O competir em equilíbrio, ele é importante, né? O lucro é importante, tudo isso é importante, mas eu tô falando de extremos. A gente chegou numa era dos extremos, né? A gente viveu durante muito tempo nessa coisa do produzir, do fazer, trabalhar, tá para fora, que a gente se desconectou completamente do nosso corpo e do nosso sentir, porque se o nosso sentir, ele acontece no nosso corpo, né? Quando eu racionalizo sobre o que meu corpo está sentindo, aí vem a emoção. Aí isso se torna emoção, porque daí eu dou um nome. Mas, por exemplo, quando eu sinto medo, é só fechar o olho e pensar uma coisa que te dá muito medo, teu corpo vai reagir na hora. O peito fecha, enfim, sabe? Então, assim, elas vão se manifestar. E a gente se desconectou do corpo e do sentir. E para a vida ter sentido, essa é uma das grandes questões que a gente tem que trazer para esse momento, né? Qual sentido que tem tomado a minha vida? Só que para a vida ter sentido, eu preciso sentir. A vida só tem sentido se eu me permito sentir. E a gente não tem se permitido, essas águas estão represadas há muito tempo, porque a gente não é educado, obviamente, né? O sentir é sempre uma coisa da fraqueza. Tudo que remete à energia feminina é muito aliado à coisa da fraqueza. Ai, lá vem a choroninha, sei lá o quê. E aí a gente acabou desvalorizando algo que é essencial da vida. Eu preciso sentir para viver, para estar vivo. Eu só posso sentir que eu estou vivo se eu sentir, né? Eu só sinto prazer se eu estiver conectada com o meu corpo. Então, sentido literal, né? O sentir, para haver sentido, eu preciso sentir, né? Exatamente. E a nossa vida só vai ter sentido quando a gente sentir. E aí o que aconteceu? Veio, perfeitamente como tu falaste, veio um vírus invisível que simbolicamente ele representa as próprias chagas da nossa humanidade, né? Todos esses extremismos, tudo isso que corrói, que nos adoece, porque a gente tem adoecido por estresse. A nossa terra, isso é bem interessante, a terra representa o feminino e o sol o masculino. Os dois, né, nessa dança que o sol e terra fazem essa alquimia, essa sinergia que tu falaste, que é o equilíbrio do masculino e feminino. Nós não teríamos vida na Terra se não tivesse sol, né? Se a gente não tivesse esse contato com o sol, com os outros astros, tudo isso.
né? Então, os dois são importantes, essa conexão entre os dois são importantes, né? E aí, voltando então ao simbólico desse período, né? Traz exatamente o que tu falasse. Bom, então a gente tem esse vírus invisível que ele simboliza esse vírus que já era invisível dentro da gente, a gente está muito voltado para fora, muito voltado ao fazer, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a gente esqueceu de ser. Em todo esse contexto, a gente esqueceu daquilo que é essencial para a vida, que é essencial para eu existir enquanto ser humano, que é ser. E aí, claro, quando as pessoas... Aí vem um outro simbólico, né? Um vírus que nos obriga a voltar e a ficar em casa. A casa representa o eu interior, o meu mundo interno, os meus sentimentos. E eu tô sendo obrigada a entrar em contato com isso. Se eu não estou conseguindo fazer isso, é exatamente porque eu não tenho ferramentas. Aí eu preciso pedir ajuda, que é o que está acontecendo. Então, assim, tem pessoas que estão... Aí tá vindo com força total, porque é aquela história, né? A gente represou. O que vem agora em confinamento vem com muita força. Muito mais força. Porque, claro, estava represado lá há muito tempo, né? Até tem um documentário que é o Efeito Sombra, que eles fazem esse teste, né? Se eu tiver numa piscina e pegar uma bola e começar a empurrar essa bola lá para baixo, que é o que a gente faz com os sentimentos. Eu não quero sentir, eu não quero sentir. Se eu começar a empurrar ela lá para baixo, a hora que ela escapar da minha mão vem com força total. Bate, vai, sabe? Posso quebrar nariz, enfim, né? Vem com força total. E é isso que tem acontecido com as nossas emoções. Elas têm nos dominado nesse período de quarentena, exatamente porque a gente está há muito tempo sem sentir e sem olhar para elas. Porque se as emoções, elas são... Eu tenho um painel de um carro, né? E aí eu tenho várias luzes lá nesse carro, nesse painel, que são as nossas emoções. Quando vem uma luz vermelha, eu sei, eu preciso parar, É a mesma coisa com as nossas emoções, só que a gente não faz isso. E aí o nosso carro para, o nosso corpo, que é a nossa vida, e a gente adoece, né? Exatamente porque os sinais estão vindo, né? Os sinais estão vindo e eu tô tão tomada, tão preocupada em fazer, em ganhar dinheiro, em trabalhar, então, sabe? Sempre pra fora, que eu não tô olhando para esse painel do carro que tá ali no pisca-alerta, tá lá entrando na reserva, sabe? E aí, claro, esse vírus, essas chagas nos obrigaram a voltar para dentro da nossa casa interior, pra gente reaprender a sentir e entrar em contato com esse mundo interno, que é o mundo interno, é o mundo do feminino. Tudo que é externo é masculino. Interno, inconsciente, feminino. Consciente, externo, né? O mundo para fora é masculino, né? Então, assim, para encontrar esse equilíbrio, para quando eu for para fora, quando esse vírus, né, a gente encontrar alguma cura, eu vou diferente. Eu não vou mais assim, a partir de um copo vazio, porque é isso que acontece. Outra coisa bem legal, né? É um vírus simbólico, né? Então eu tenho aqui o vírus, chagas da humanidade, eu tenho a casa, que é o meu eu interior, e é um vírus que ataca onde? Sistema respiratório e pulmão. Pulmão, a gente faz o que com pulmão? Inspira, expira, são as trocas, as relações. A gente não tá sabendo se relacionar. E a gente tá adoecendo aqui, ele tá atacando aonde a gente tá fraco, aonde que a gente tá fraco? No pulmão. Será que eu tô me permitindo receber? Será que eu tô me permitindo doar? A gente pode... É fácil ter essa prova, é só tu respirar e perceber assim, o que é mais fácil para mim, inspirar ou exalar? Será que tá equilibrado os tempos ou não? Eu vejo que exalar é difícil. Então, será que eu tô me doando pros outros ou tô muito egocentrado? Ou inspirar? Pô, será que eu tô me permitindo receber? Essas trocas, elas estão completamente desequilibradas nesse mundo, né? Porque como a gente não faz esse contato com esse mundo interno, a gente não tá indo a partir de um autoconhecimento, de autoestima. Autoestima, ela não vem de uma coisa, passar um batom, passar... Não, ela vem desse reconhecimento desse mundo interno, que tem luz e sombra, que tem coisas ruins também, e que eu preciso olhar, para aí sim, a partir disso, essa sou eu. Eu aceito e eu começo a me relacionar a partir dessa autoaceitação. E aí começo a aceitar mais as outras pessoas. A Ariane está fazendo uma pergunta muito boa. As mulheres estão cada vez mais motivadas a enfrentar os desafios. É isso aí, né? Acho que isso tudo, né?
Amado, tem nos ajudado. Quanto mais a gente está, nós mulheres principalmente, estamos em conexão com esse nosso feminino, mais fortes vai estar. E os homens também, né? Novamente, muitas vezes os homens sofrem mais, é nesse momento que devemos aprender a ressignificar esse momento. É isso aí mesmo, né? Então, Travou para mim aqui, Gabi. esse é o chamado para a gente entender, ressignificar esse momento. Ô, Gabi, e você falou de desafio desse eu interior, da casa como eu interior. Primeiro que eu fiquei orgulhoso de fazer essa analogia aí. Então é isso mesmo, o sol tem esse simbolismo de ser o masculino e a terra o feminino. Então sou um bom aluno, né? É perfeito. Inclusive o sol, se a gente for pensar, é a luz, é o consciente, porque o nosso consciente é a luz. É aquilo que é iluminado, é aquilo que eu tenho consciência. Já trouxe para a luz. O inconsciente, a terra, traz essa coisa mais da sombra, daquilo que ainda não está iluminado e que eu preciso iluminar, né? Eu te confesso que eu sempre imaginei, pensando, né, mas óbvio que intuitivamente, para mim o feminino era representado pela lua, que também tem luz, mas de certa forma é uma luz um pouco diferente, né? Ela é iluminada e ela tem esse simbolismo, pelo menos para mim, dessa sensualidade, do imaginário, do misterioso, que, ao meu ver, mas assim, na minha ignorância, de certa forma, envolve muito do mundo da energia feminina, né? Que não necessariamente faz parte do homem ou mulher e tal. Às vezes eu brinco com o pessoal e falo, tem muito mais energia feminina do que masculina, inclusive. Mas eu acho que isso pode, de certa forma, acontecer também, né? Claro, sim. Ou em alguns momentos e tal, né? Uhum. Você falou ali que a casa simboliza o eu interior, né? Que o pulmão simboliza as trocas, né? Percebo algumas coisas que são interessantes, assim, a casa, a gente visitava pouco esse eu interior, né? Naquele mundo que já não era considerado normal, eu acho, pelo menos. Falar, isso tudo vai passar, eu até compactuo. A gente vai voltar ao normal, eu não compactuo, porque eu entendo que aquilo não era normalidade. Se fosse normalidade, possivelmente, por mais que exista um ciclo, né? A gente vê que tem pandemias a cada 100 anos, que a gente tem marés a cada 7 anos, e que a gente tem a própria energia feminina, pelo menos eu percebo esse ciclo muito mais forte, principalmente quando ele está no universo feminino na mulher, né? Por exemplo, os ciclos menstruais, enfim, a questão da lua, tudo isso está muito envolvido e não tem como negar, né? Quem fala, eu não acredito muito nesse ciclo. Bom, é só você olhar à volta, tudo é ciclo e tem um tempo definido, obviamente, né? Então, eu acredito nesse ciclo. Mas, nesse mundo cada vez mais controlável ou incontrolável, a gente muitas vezes deixou de voltar a atenção para o eu interior. E se a casa simboliza esse eu interior, as casas geralmente têm virado dormitórios apenas. E não mais um lugar onde eu estou e sinto naquele universo de sentir, né? Às vezes, inclusive nessa época de pandemia, eu não me sinto mais parte dessa casa, né? Eu não me sinto mais parte daquele eu interior que eu achei que eu fazia parte, na verdade, nessa relação com esse mundo louco. Talvez eu tenha que mudar de casa ou tenha que aceitar essa mudança interna, olhando para o meu eu. Uma outra analogia que eu faço, são duas. Se os pulmões são trocas, e a gente entende aqui saúde integrativa sistêmica, né, com metodologia da fitness até, a gente também entende que existem trocas e que às vezes a doença é o caminho, né, a doença como caminho, digamos assim. Muitas vezes a gente inspira, mas não expira. Muitas vezes a gente absorve um monte de coisa e guarda e cria uma hiperventilação, né, e esse pulmão cresce de tamanho, mas a gente não põe isso para fora, ou seja, a inspiração ela é maior que a expiração. E vice-versa, às vezes a gente põe tudo para fora, mas não guarda nada. Isso faz sentido, precisa haver um equilíbrio, tanto do eu interior lá dentro daquela casa, se eu faço parte, se eu não faço parte, agora a gente é forçado a ter que tomar uma atitude, né? Nesse sentido, e esse pulmão também que faz essas trocas, eu absorvo, não absorvo, eu interiorizo, mas não, né, exteriorizo, enfim, e vice-versa. Faz sentido no simbolismo essa troca toda? Faz
super sentido tudo que tu colocaste, né? O primeiro sobre a casa. Bom, então assim, tá, o primeiro desafio é sentir, né? É voltar para casa e me conectar com o meu sentir. Como que tem sido estar em casa nessa quarentena? Tem sido incômodo, tem sido angustiante, tem despertado raiva, irritação. Tudo isso são símbolos do que eu preciso olhar para dentro. E aí é isso, eu tô encontrando conforto nessa casa ou não? Tá sendo ruim de ficar nessa casa. E aí isso fala muito da minha relação com esse meu eu interior. E é isso que tu falas. Bom, eu tô legal nessa casa, será que eu tenho que me mudar? E a ideia do se mudar não é que eu tenho que sair, me desconectar do meu interior. Não, talvez essa casa que eu achei que me trava conforto, que aí são as minhas máscaras, as minhas identificações, eu percebo no momento de pausa, porque até então a gente não se permitia pausar. E agora a gente é obrigada a pausar. Então, no momento de pausa, eu percebo assim, cara, essa casa que eu achei que me dava conforto, que até então eu só tava indo para dormir, virava um dormitório, eu não tinha aconchego nela, não é mais a casa que me representa hoje. Eu preciso encontrar a minha casa. Isso é um significado de que eu preciso encontrar o meu eu interior. Eu tô desconectada do meu eu interior, da minha essência, daquilo que faz sentido, que dá sentido para minha vida. E aí eu preciso reencontrar essa casa. E aí, obviamente, que a nossa casa física, ela vai nos trazer isso. Por exemplo, se eu estou na minha casa e estou me sentindo confortável, maravilha, então eu tô entrando em contato comigo e tô encontrando confortos e desconfortos. Porque uma coisa também não é idealizar, porque isso é mente infantil. Já eu vou ficar e vai ser tudo lindo, eu vou estar sempre feliz. Não, gente, nós somos luz e sombra, consciente e inconsciente. E aí é muito natural nesse momento que a gente tá mais pausando, entrando em contato com os sentimentos, virem esses sentimentos de irritação, de raiva, e aí não é deixar de sentir, né? A gente tem essa coisa que também é uma mente infantil. Ah, não, eu não vou mais sentir medo, eu não sinto medo. Mentira, todo mundo fala que não sente. Mentira, está em negação. Nós sentimos todos os sentimentos, todos nós somos humanos e sentimos todos os sentimentos. Senão a gente está colocando lá na sacolinha fechada e que agora a gente está sendo chamado a abrir essa sacolinha, porque senão vem com força total. Então, assim, eu preciso entrar em contato com os sentimentos e aprender a lidar com os meus sentimentos para eles não tomarem conta de mim. Mas para lidar, eu preciso sentir. Tem uma frase do Jung que fala, é preciso sentir para curar. Não é que eu não vou sentir, pelo contrário, eu vou sentir. Porque emoções, o nome vem do latim, ex movere. Ex para fora, movere em movimento. É uma energia que precisa ir para fora, precisa estar em movimento. Quando eu me permito sentir, respirar e sinto medo, eu me permito, trago atenção para o meu corpo, eu me permito sentir isso, rapidamente se transforma em uma outra coisa. Tanto que falam que cada emoção dura em torno de 4 a 10 segundos. É muito rápido. Só que quando a gente não sente, aí a gente está apegado a elas. Quando a gente não sente, ela continua lá. E aí por isso que dura, às vezes, uma vida inteira, né? Porque a gente não se permitiu sentir. Então, assim, essa coisa das frases da casa é perfeito, né? Bom, essa casa tá aconchegante, não tá difícil. O que tem sido difícil, né, de ficar em casa? Porque daí todos nós temos a dificuldade de ficar em casa, gente. Né? Por mais que eu trabalhe com isso, que eu estude isso, eu também encontro várias dificuldades. Todos nós estamos no mesmo barco, né? A diferença é como que a gente lida, essa é a diferença. Mas todos nós estamos, né, tendo que lidar com as incomodidades de estar em casa, tá? E aí uma outra é isso, assim, enquanto eu sinto que essa casa é minha, ou eu vou ter que me mudar de casa, entendeu? Essa família, como é que eu me sinto, quem está com família, né? Coisas importantes para observar. Como é que eu me sinto nessa família? Qual o papel que eu desempenho nessa família? O que tem me incomodado? Isso é o principal. Porque aquilo que incomoda no outro é nosso, né? Incomodou, a Flávia Melissa que fala, incomodou, doeu, leva para casa que é teu. É nosso, e tá lá no nosso inconsciente, né? A gente precisa do nosso feminino para
trazer isso para o consciente, mas precisamos acolher primeiro isso. Então, assim, quem está com família se percebe o que tem trazido de incômodo, quem que incomoda mais, por que incomoda mais. E quem está sozinho percebe o que tem sido mais difícil se organizar, ficar sozinho, isso tem trazido um sentimento de solidão, se permita sentir tudo o que vier. Em relação às trocas, né, é exatamente isso que tu falas, Vitor. O quanto essa minha troca está sendo equilibrada, o quanto eu estou me permitindo, né, inalar, e aí tô segurando, isso é bem importante, né, e aí eu me identifico com isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo estudar, tô sempre, mas eu tenho muita dificuldade, às vezes, de compartilhar, por medos, por questões minhas, né, medos, inseguranças, enfim, e às vezes eu fico bebendo, fazendo, e eu tenho dificuldade, às vezes, de compartilhar conhecimento, por exemplo. Né? Então, eu preciso trabalhar isso em mim, né? De sair do perfeccionismo, de sair do medo de me expor, né? Ou não, né? Eu solto e não seguro nada pra mim. Isso é aquelas pessoas que se doam, né? E, tipo, tô lá, tipo, exausta, mas nunca digo o bonzinho é uma máscara, tá, gente? Quem é muito bonzinho, eu gosto muito, acompanho o trabalho, já fiz alguns cursos da psicóloga Rosângela Teixeira, super recomendo, tá? Quem quiser segui-la, ela é maravilhosa, trabalha com psicologia analítica junguiana, e ela fala assim, eu não me preocupo com quem assume que é mal, porque todos nós temos a maldade. Eu me preocupo com o bonzinho, com aquele que tá acima do bem e do mal, ele tá em negação, ele tá na sombra. Então, essas pessoas muito boazinhas, de novo, eu tô falando de excessos, né? Não é o problema de ser bom, todos nós temos bondade e maldade dentro da gente. O problema é quando é excesso. Eu me dou, exalo e não seguro nada pra mim. Eu tô colocando os outros na minha frente. Isso é uma forma de manipulação do outro, né? No fundo, eu quero tanto ser amada e reconhecida que eu faço, mas implicitamente eu quero que o outro retribua, às vezes, como de uma forma sutil, como reconhecimento, me amando, não dando aquilo que eu estou dando, né? Mas dando de outra forma. E aí, quando ele não dá, vem aquela famosa frase, depois de tudo que eu fiz por você. Essa é clássica, né? Do bonzinho. Então, assim, é observar as trocas. Como tem sido as nossas trocas? Como é que tem sido as nossas relações? A gente está tendo uma oportunidade ímpar, gente, de fazer um inventário da nossa vida. Esse é o chamado do momento atual, esse é o chamado do estar em casa. E sim, né, mesmo quem está trabalhando, é um outro timing, gente. É o momento da energia, deixar florescer a energia do feminino em todos nós, homens e mulheres. Né? Creio que na quarentena as pessoas começam a exteriorizar muitos sentimentos reprimidos. Isso, a reflexão foi imposta, é exatamente isso. É o momento que eu não tenho mais as distrações do meu ego, que é o trabalhar, tá fora, eu tô sempre saindo, tomando café, fazendo várias coisas pra fora, eu sou obrigada a entrar em contato com os sentimentos. E aí, claro, a represa explode, entendeu? Porque não tem mais as minhas fugas, né? Enfim, então essa analogia que traz é perfeita, é exatamente isso. O Gabi, assim, a gente falou muito, né, desse universo masculino, feminino, o que é próprio daqui, de lá. Você falou da casa, né? E aí a gente falou de uma casa que eu volto e não me identifico. Mas aí você tocou num ponto também que eu acho que é de suma importância para a gente, de repente, continuar um pouco essa reflexão. Eu percebo isso, notavelmente, lido com muita gente, fala, nossa, eu não me encaixo mais lá. Porque essa casa nem sempre é uma casa individual. Então, eu estava falando dessa coletividade em casa, né? Enquanto você falava, eu fiquei imaginando o que podia trazer que seria palpável e muito importante, né? Não sei se você está falando que o som cortou, espero que já tenha voltado. Tá. Você está ouvindo? Acho que voltou, ok. Eu tô te escutando normal, acho que o pessoal tá... Não sei, né, pessoal, só para dar um ok, vocês estão escutando bem, nós dois, só para ver se... Para mim tá normal. Antes começou realmente a travar a imagem e o som. Então, a gente falava desse coletivo nessa casa, porque a casa representa o meu eu interior, mas esse eu interior nem sempre é um eu individual, né?
ele tem uma coletividade ali, repleta de várias energias, masculinas, femininas e tal. E esse é um momento que, além da minha reflexão, eu preciso... Aí eu vou ser tendencioso. Eu preciso de um alto grau, talvez, de energia feminina para poder ser sinergista com esse momento, com as pessoas que estão em casa e tal, né? Como é que a gente faz isso? Tem uma técnica, existe um jeito? O que eu preciso olhar? Como é que eu lido com esse negócio? Estou falando em causa própria, inclusive, até, né? Não, todos nós. Esse trem. Em causa própria e coletiva, né? Porque todos nós estamos passando por esse desafio, né? E novamente, eu também passo por esses desafios, tá, gente? E aquela história, né? Tem aquela metáfora que fala que uma pessoa tá passando por uma rua e aí tinha um buraco, ela cai no buraco. Na segunda vez ela passa pela mesma rua, ela já sabe que tem um buraco, mas de novo ela cai no buraco, fica meio tonto. Pô, eu já sabia que tinha esse buraco, mas levanta mais rápido e sai. Na terceira vez ela passa e contorna, na quarta ela vai para outra rua. Assim acontece com a gente. A gente tem padrões de funcionamento, é como se fosse uma memória RAM que a gente precisa resetar de uma vida toda. Eu, por exemplo, tenho 34 anos. Eu tenho 30 e tantos anos de padrões que eu adquiri lá na infância de reação, né? Então mudar, a consciência é o primeiro passo né? E aí depois a gente vai tomando consciência, identificando como que a gente reage. Aí um dia a gente consegue se pegar no pulo de gato e falar, pera, eu sempre reajo assim, agora eu vou reagir diferente. Eu já vou explicar como é que isso acontece mais detalhadamente, né? Mas só para deixar claro. Então, assim, a mudança, gente, agora em alguns aspectos, a gente vai ter um start, né? A gente vai ter um início, a gente está tendo a chance de parar, que era isso que a gente precisava. Parar, a pausa, inclusive, é do feminino. A gente precisava parar para sentir e olhar isso. E aí, a partir daí, né, os desdobramentos é lento. E isso é outra coisa importante que tu trouxesse muito bem. Sim, a lua tem a ver com o feminino, conexão com o feminino. Os ciclos, inclusive da mulher, né, menstrual, segue o ciclo da lua. Então, a gente tem alta conexão com a lua, né? Então, assim, pra gente identificar, inclusive, esses ciclos em nós. Peraí que eu me perdi. E aí, tu fala da casa, tá? Então, assim, a casa, o que acontece? Por mais que eu viva com a minha família, com o meu parceiro, com a minha parceira, filhos, enfim, eu vivo num coletivo, mas eu tenho que ter o meu espaço dentro desta casa. Se eu me anulo, se eu não tenho espaço, e aí o espaço não é só físico também. Eu preciso ter um lado da cama, eu preciso ter o meu guarda-roupa, ou pelo menos um espacinho, talvez não um guarda-roupa inteiro, mas eu preciso ter espaços para mim. Tá travando. Tá travando? Para mim tá normal, gente. Como é que está para vocês? Agora voltou. Parece que quando o negócio fica sério, o negócio trava aqui, viu? Meio boicote, eu acho, do Instagram, né? Bom, então, voltando. Estamos escutando? Travou para mim quando você falava que você precisa ter um espaço dentro desse ambiente, dentro dessa casa. Isso. Então, assim, a casa, o nosso mundo é da dualidade, né? A gente só conhece a luz porque a gente conhece a sombra. A gente só conhece a sombra porque a gente conhece a luz. A luz não existiria em relação à sombra e vice-versa. Quente, frio, enfim. Luz e sombra e tal. Então, assim, nesta dualidade, pensando em indivíduo e sociedade, é a mesma coisa. O indivíduo não existe sem a sociedade, né, sem a comunidade, sem a família, e aqui a gente vai botar grupos de forma geral, assim como o grupo não existiria sem a conjunção desses indivíduos, correto? E aí quando a gente for pensar em termos de psique, em termos de eu interior, é a mesma coisa. O eu interior é eu indivíduo, tanto que o Jung fala que o nosso trabalho na vida é essa individuação, que é o seguinte, é o momento que eu separo aquilo que é meu e aquilo que é dos outros, aquilo que eu trago que é dos meus pais e aquilo que é meu, essência, mas em relação à sociedade, porque daí eu volto para a sociedade sabendo quem eu sou, mas me relacionando com os outros, eu não vou me isolar.
né? E a mesma coisa, esse processo acontece em casa. Se eu sinto que eu não tenho espaço nessa casa, gente, isso é um claro sinal do nosso inconsciente de assim, você não está se permitindo ser indivíduo dentro dessa sociedade. Você tem que se individuar primeiro, saber o que é seu, o que é importante para você. Para mim é importante ter um guarda-roupa só meu. E aí isso é muito importante nas relações, né? A gente perdeu muito essa capacidade de falar para o outro o que eu sinto e falar para o outro as minhas necessidades e desejos. Por quê? Isso é da nossa criança ferida, é a nossa criança que tem medo. Ai, os outros não vão me aceitar, eles não vão me amar. Intimidade, que começa intimidade comigo, para o outro, eu preciso começar a externalizar, gente, e abrir esse espaço meu, né, dentro dessa casa e dentro dessa relação. Senão a gente entra num processo de anulação de quem eu sou, né? Então isso é bem importante. A gente tá dentro de um coletivo. Então, assim, em síntese, né? Eu preciso abrir, criar e saber qual é meu espaço dentro desse coletivo. Senão eu estou me anulando. Senão, novamente, eu não estou entrando em contato com a minha essência. Porque a gente entra em contato com a essência para manifestar isso no mundo. Não é para anular ela. Eu vou saber quem eu sou, porque todos nós temos dons, talentos, necessidades para entregar para a sociedade. Então, assim, eu crio esse espaço dentro desse coletivo para ser e para estar de uma forma verdadeira. E aí tu me pediu assim, bom, o que fazer, né? O que fazer? Como a gente lida então com tudo isso pra gente nesse processo, né? Primeiro abrir esse espaço, entrar em contato com os sentimentos e aí estar de uma forma mais equilibrada dentro das relações. A primeiríssima, né, se eu fosse dar um passo a passo, não é um passo a passo, porque cada um vai ter, isso é muito importante, cada um vai encontrar o seu caminho, né? Eu vou dar, digamos, linhas gerais, né? E aí também a partir do meu processo, né? E que, enfim, vocês vão encontrando como fazer isso na vida de vocês, eu vou dando exemplos meus, tá? Primeiro, aquietar e sentir. Esse é o primeiro passo. Enquanto eu ficar resistindo a sentir, eu vou ter crise de ansiedade, eu vou ter crise de pânico, eu vou sair me exaurindo, porque é isso que acontece quando eu não sinto, eu saio fazendo, e aí no final eu tô esgotada, cansada, desvitalizada. Tudo isso vai acontecer enquanto eu ainda não me permito sentir. Como que faz isso, Gabriela? Como é que é essa história de sentir? Que realmente a gente não foi ensinado, né? Só deixa eu ver o que o Daniel tá perguntando. Verdade. Muitas pessoas não se vê como indivíduo e acaba tendo dificuldades de encontrar dentro da sociedade. Exatamente. E aí a minha vida de novo fica sem sentido, porque eu não estou sentindo quem eu sou. Eu não estou sentindo qual é o meu lugar dentro dessa sociedade. E aí são aquelas pessoas, as boazinhas, é esse caso clássico, né? Que fazem tudo pro outro. Eu tô doando um copo vazio, meu copo tá vazio e eu tô doando meu copo vazio pro outro. Não, eu tenho que transbordar essa água pro outro, transbordar de mim, de dentro de mim, né? E não Legal. dar miséria, não repartir miséria, né? Mas enfim, voltando então, o primeiro passo é aquietar e sentir. Gente, esse é o momento oportuno para a gente começar a rever a nossa rotina e equilibrar as nossas atividades do dia a dia com pausas, tá? E aí essa pausa pode ser, eu posso, tipo assim, pode ser meditar, pode, né? Apesar de que meditação em excesso pode virar fuga do sentir, mas enfim, meditação, sentir para ficar, sabe, é estar aqui no momento presente, é estar aqui, é observar, né? É olhar para a janela e ver a beleza, desfrutar, se maravilhar com a beleza da natureza, né? É respirar, é escutar uma música, é ler, é pausar, não é enlouquecidamente fazendo uma coisa atrás da outra, né? Essas pausas são importantes porque a gente só sente quando a gente pausa. E aí, como é que é essa história de sentir, então, Gabriela, né? Vamos fazer um exercício, posso propor um exercício aqui pra gente Por favor. sentir? Tá. Então, eu vou pedir para vocês em casa primeiro encontrar uma posição confortável, né? Onde vocês estão. Fecha os olhos, tá? Vai trazendo atenção aqui pro corpo.
Vai soltando também um pouco o corpo, percebe se tem alguma tensão, fecha os teus olhos. E aí começa a passar como se fosse um scanner corporal, né? Esse scanner, ele começa da cabeça, e aí ele vai descendo, passa pelo nariz, boca, maxilar, pescoço, peito, braços, mãos, abdômen, pernas, pés. Só vai percebendo como é que tá o teu corpo. E agora sobe esse scanner. Eu tô lá nos pés, esse scanner vai subindo pela batata das pernas, coxas, ventre, abdômen, peito, braços, mãos, pescoço, boca, nariz, olhos e cabeça. Continua de olhos fechados. Depois de fazer esse raio-x, né, percebe, identifica onde estão as tensões e agora começa a levar a atenção aqui pro teu tórax, da cabeça para baixo, aqui do pescoço para baixo, né, dessa região do tórax. E aí vai percebendo quais as sensações que estão aqui e agora no teu corpo. Tem uma queimação no estômago, se tem um aperto no peito, se tem algum peso nos ombros, tem um frio na barriga, se tem uma leveza, se você sente uma abertura no peito. Percebe, só percebe e reconhece. E respira nessa sensação. Se eu identifico, por exemplo, um aperto no peito, respira nesse aperto do peito. Fala, sim, eu te reconheço aperto no peito. E respira. E fica um tempo respirando. A mesma coisa nas demais sensações, tá? E vai respirando nessas sensações. Fica um tempinho aí. Sem julgamento. Depois de respirar nessas sensações, vê se você consegue nomear os seus sentimentos, dar nome aos personagens. Se eu tô sentindo medo, se eu tô sentindo angústia, se eu tô sentindo raiva, se eu tô sentindo alegria, tranquilidade, paz. Só dar nomes novamente sem julgar. E quando sentir, pode abrir os olhos e voltar aqui para o momento presente. Tá? E se alguém quiser ir descrevendo aí no chat como é que foi, o que sentiu, o que identificou, tá? A gente pode ir conversando a partir disso. Gabi, deixa eu aproveitar. É porque nós vamos fechar. A gente não vai terminar, a live vai terminar em 2 minutos. Super preocupado, bem nesse momento, parece quando a coisa fica boa, né? Eu senti Sim. um monte de coisa, né? Passa voando. Daqui a pouco aqui do Yin Yang, ó. Adorei teu desenho. Perfeito, é isso aí. Fez muito sentido para mim voltar a entender, né, essa energia masculina e feminina e tal. Eu estou preocupado porque eu queria que você desse pelo menos falasse sobre o teu Instagram, como é que as pessoas podem te procurar. Eu acho que já ficou um gostinho de quero mais aí, né? Quem está sentindo para mim foi... Eu dificilmente tenho... dificilmente eu consigo me conectar com esse eu em algumas dinâmicas e tal. E aqui, mesmo sem muito fechar o olho, ter que ficar de olho no horário aqui, foi fantástico. Eu consegui me conectar e sentir essa energia. Então, foi maravilhoso. Se você puder, a gente tem 1 minuto. Tá. Dá o... Então, meu... muito. O meu Insta, quem quiser entrar em contato, é Experiência Mulher, né? Só ver aqui o Insta que fizemos a live. Pode me mandar direct. E uma dica, né? Façam esse exercício de conectar com o corpo e se incomovitam. Oi. Então, só para encerrar. A gente tem uma live agora, acho que eu derrubei a live do Bruninho, eu sabia, estava crente que não teríamos. Mas eu queria dar essa oportunidade, foi muito legal essa live, então acho que é fundamental você, pelo menos, deixar a tua mensagem aí, já te agradecendo novamente.
Fiquei cheio de dúvida aqui, um monte de coisa que eu tô louco para perguntar. E acho que nós vamos ter que fazer uma nova live, viu? Fazemos, eu amei, amei, adorei. Muita gratidão, amei assim, a conversa, realmente parece assim, conversa de amigos, né? Adoro. E foi incrível, assim, tudo que tu trouxeste também foi muito legal, adoro. Então, assim, gente, quem tiver dúvidas, quem tiver, por exemplo, eu estou passando por uma coisa, não estou conseguindo lidar, isso é muito importante a gente aprender a pedir ajuda. Entre em contato comigo, Experiência Mulher, me manda um direct. Eu posso depois também passar o meu WhatsApp, né? Fiquem à vontade. Esse exercício do sentir. Coloca às vezes no despertador ali 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia para lembrar assim, peraí, deixa eu vir pro meu corpo. O que eu tô? Quais são as sensações? E respira nessas sensações. Isso é sentir. E quando eu faço isso, eu vou perceber que rapidamente a sensação vai se transformando em outra coisa. E aí, claro, eu deixo que essa água possa fluir. Então, assim, essa é a mensagem que eu quero deixar, né? Que a gente possa encontrar sentido para nossa vida nessa quarentena, e encontrar sentido só é possível sentindo. Muito obrigada, foi uma delícia estar com vocês. Estou à disposição, né? Novamente, estamos juntos, todos juntos no mesmo barco, né? Vamos nos unir. Gratidão e mais uma vez, Vitor, parabéns pelo trabalho maravilhoso e necessário que vocês estão fazendo aí nesse período de quarentena. Muita gratidão. E uma boa noite aí para todo mundo. Agradecemos também. Sentimos que te amamos aqui nessa live e aguardamos a próxima, viu? Tá ótimo, eu vou amar. Beijão. Beijo, obrigada, boa noite. Tchau, tchau.